Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Pode aplaudir bem forte. Aleluia. Pode ser mais forte, povo de Deus. Aleluia. É muito bom estarmos aqui. Amém. Glória a Deus. Podemos nos sentar. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém. Mais uma vez, boa noite. Quero, antes de mais nada, me apresentar para aqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer. Eu sou João Cláudio Rufino, esposo da Patrícia e pai da Olívia, para a honra e glória de Deus. Amém? Faz mais ou menos uns 15 dias que minha filha nasceu, graças a Deus. Então, uma salva de palmas, né? Olha aí, que bênção, que alegria, gente, que alegria. Muito bom ser pai, não é? Trocar a fralda da criança, cagada é uma benção. Olha, muito bom. Bom, queridos e queridas, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que para encerramento do nosso mês de agosto, o tema que nos foi proposto é o tempo de Deus. E essa quinta pregação, ela versará justamente a respeito de como é que cada um de nós devemos compreender a forma como Deus lida com o tempo. E para isso, a gente vai ler uma passagem das Escrituras que, particularmente, eu gosto muito. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 4. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 4. É bom sempre o pregador pregar em Apocalipse, não é verdade? Porque parece que a gente está acostumado com a Bíblia, a gente acha rapidinho. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Quantos aqui querem compreender como Deus lida com o tempo? Diga eu. Você tem noção como isso impacta positivamente a sua vida? Se você não tem noção, no final dessa pregação, tenho certeza que você terá. Trata-se de um dos mistérios mais bonitos e mais importantes para cada um de nós, cristãos, cristãs. Diz assim a palavra de Deus: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz da parte daquele que é, aquele que era e aquele que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue e fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Vamos dar uma salva de palmas a essa palavra. Pode aplaudir bem forte aí, meu irmão e minha irmã.
Aleluia, que bom. Mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar esse texto durante essa noite. E a grande primeira realidade que nós precisamos compreender é justamente a seguinte: o livro do Apocalipse foi escrito, muito possivelmente, na época em que o Império Romano estava encabeçado por um imperador chamado Domiciano. Domiciano tem o último momento do seu império datado do ano 96 depois de Cristo. E segundo as fontes históricas, Domiciano era alguém que perpetrou, que realizou uma grande perseguição à comunidade cristã. E inclusive, dentro da perspectiva do Apocalipse, ele será uma das figuras com as quais nós identificamos com a besta. Aquele monstro que aparece no Apocalipse, que persegue os cristãos, que persegue a igreja, é uma das representações dele, Domiciano. Então, o que significa isso, queridos irmãos e irmãs? Que o Apocalipse é um texto escrito durante a perseguição que os cristãos estão vivendo. Uma das mais sangrentas, uma das piores possíveis. E o texto é interessante. Por quê? Porque o Apocalipse é como se fosse uma carta endereçada à igreja como um todo. Daí é que nós entendemos o fato de que o texto vai nos dizer no versículo 4, as 7 igrejas que estão na Ásia. Ora, 7 aqui é um número simbólico. E o número 7 dentro do Apocalipse, ele vai aparecer diversas vezes, sempre no sentido de plenitude ou totalidade. Portanto, o Apocalipse é escrito para a igreja como um todo. E por que não atualizarmos isso para a nossa vida? O Apocalipse é como uma carta de João, portador de uma revelação divina às igrejas daquela época e à igreja de hoje. Que coisa maravilhosa! Quem aqui é parte dessa igreja de Deus? Levanta a mão e diga eu. Então essa palavra é para você. E aí há algo maravilhoso, queridos e queridas. João está escrevendo para pessoas que estão em tribulação, pessoas que estão em prova, pessoas que estão vivendo o derramamento do seu próprio sangue pelo Evangelho. Agora, algo maravilhoso que eu preciso dizer. João saúda aqueles irmãos de uma forma que parece até maluca aos olhos humanos, de uma forma que nos escapa a compreensão numa primeira olhada, numa primeira leitura superficial. Parece não fazer sentido aquilo que João diz logo ao abrir o livro do Apocalipse. Ele diz: aqueles e aquelas que estão sofrendo, graça e paz. A vós, graça e paz. Meu irmão, é como se você estivesse conversando com um amigo que está no fundo do poço da sua vida. É como se você estivesse podendo conversar com alguém que está talvez numa fase terminal de uma doença, e você podendo falar qualquer coisa como primeira palavra tua endereçada a esta pessoa, e você dissesse para ela: graça e paz a você.
Você está entendendo qual que é a palavra que está sendo dita aqui? Há pessoas perseguidas, sofrendo, perdendo familiares, perdendo pessoas que amam, amigos, membros da sua igreja, da sua comunidade. João diz as primeiras palavras: a vós graça e paz. Mas afinal de contas, por que razão é que João diz isso? Por que que ele diz graça, queridos? Porque graça, em grego, caris, aliás, esse é o nome do nosso grupo de oração. Caris representa justamente a ação salvadora de Deus na direção da humanidade. O que que João está dizendo? Deus mesmo será dado a vós como salvação no momento da prova, no momento da tribulação, no momento da cruz, no momento do derramamento de sangue, no momento da luta, no momento da escuridão. Eu desejo a vocês que a graça salvífica do Senhor desça sobre vós e vos resgate das dores, vos resgate das dificuldades, vos resgate do pranto, vos resgate do choro. E eu quero dizer nesta noite a cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs que vieram de longe ou de perto, que são dessa paróquia ou de outra, que pertencem a este grupo ou qualquer outro, a vós graça salvadora do Pai na sua vida, aleluia. Queridos, graça de Deus é desejada a igreja, mas também paz. Paz porque esse termo em grego é o termo eirené. Repita comigo, eirené. Olha para o vizinho que está do seu lado, diga eirené. Sabe o que é eirené? Sim ou não? Não, eirené é paz. Mas que paz? No Antigo Testamento grego, eirené é a tradução do termo shalom. O que João deseja aos perseguidos? Shalom. Mas o que é shalom? Shalom não é uma paz que significa ausência de conflito. Eu vou repetir para você entender. Shalom não é paz enquanto ausência de conflito. O que é shalom? Shalom, na perspectiva dos judeus, na perspectiva do Antigo Testamento e do Novo, shalom é estar em comunhão com Deus. Shalom é estar em amizade com o Senhor. Sabe o que João está dizendo aos perseguidos? Eu desejo a vocês que permaneçam em comunhão, em paz com Deus, em aliança com Ele. Que coisa maravilhosa isso, gente. Que coisa mais linda essa realidade. Mas mesmo assim, tendo compreendido a profundidade das palavras graça e paz, ainda sobra a nós uma pergunta. Mas afinal de contas, da onde é que vem a tamanha confiança de João para dizer isso aos perseguidos, aos oprimidos, a nós, igreja nos tempos atuais? A graça e a paz que ele, João, deseja, não é dele, João. Não se trata de algo que advém do ser humano que escreve o texto.
A Bíblia deixa claro que essa paz, que essa graça é da parte de um outro alguém. Quem é este outro alguém? E aí o texto, de forma maravilhosa, começa a falar da pessoa do Pai, e diz assim: da parte daquele que é, que era e aquele que vem. Uau! A confiança de João ao desejar graça e paz é porque esta graça e esta paz não é humana, ela é da parte do Deus que é Pai. E como é que nós sabemos que é do Pai que ele está falando? Porque ele usa a forma a partir da qual o judeu se refere a Adonai, aquele que é, que era e que há de vir. Isso nos lembra algo maravilhoso, presente onde? Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, quando Moisés, depois de 40 anos fugido do Egito, foi até o Monte Horebe, e na sarça ardente o Pai se revelou a ele. E o que foi que aconteceu diante da sarça? A escritura é maravilhosa. Moisés, com medo de assumir o seu chamado, de voltar para libertar os oprimidos, perguntou para Deus: Deus, mas o que eu vou dizer para os israelitas do Egito, para que eles creiam que foi o Senhor que me enviou? E a Bíblia então revela o nome maravilhoso de Deus, o Pai: eu sou aquele que sou. Diga aos israelitas oprimidos: eu sou aquele que sou. E na tradução aramaica do hebraico, no chamado Targum, especificamente num Targum chamado Pseudo Yonatan, nesse mesmo texto, a forma pela qual Deus Pai é nominado é aquele que é, que era e que vem. Ou seja, a grande revelação para aqueles israelitas sofrendo no Egito é entender que Deus é o Senhor do tempo. Mas por que Ele é o Senhor do tempo? Porque Ele é, Ele era e Ele sempre será. Talvez aqui esteja presente um dos mistérios mais bonitos desta noite. Ao sofredor, a Bíblia relembra: quem tem o domínio total do tempo é Deus. E é bonito nós olharmos para o fato de que daí sai uma teologia fantástica, que relembra as escrituras do Antigo Testamento. Por exemplo, no Salmo 90, versículo 2, Salmo 90, muitos de nós conhecemos como um salmo de libertação, de força, de fato o é. No Salmo 90, no número 2, é dito assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Ou seja, Deus está para além desse tempo, no sentido que o tempo só está presente a nós porque Ele criou. E ao criar, o tempo se inaugura, mas Deus é mais do que cronológico, Deus é eterno. O Salmo 93, no versículo 2 diz: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde toda a eternidade, diz o Salmo. Meu irmão, sabe o que isso significa? Que as vicissitudes do tempo,
as dificuldades que nós, porventura, venhamos a passar, as dificuldades que a gente experimenta na vida, para Deus, não altera, no sentido da essência dele, nada. Professor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo insistir no fato, meus queridos e queridas, daquilo que Santo Agostinho fala em um dos seus sermões mais bonitos. Santo Agostinho diz assim: quais são os anos que não passarão, exceto aqueles que permanecem? E ele continua: se então os anos estão aí, os próprios anos que duram também são um ano, e o mesmo ano que fica é um dia, pois este único dia não surgiu, nem se pôs, nem surgiu de um ontem, nem será seguido por um amanhã, mas esse dia permanece para sempre. E você pode chamar esse dia do que quiser. Se quiser, são anos. Se você escolher, é um dia. Mas para Deus é nada. Ou seja, aquela velha expressão bíblica linda, maravilhosa, que diz: para Deus um ano ou 100 anos é a mesma coisa de um nada para Ele, porque Ele é eterno, Ele está para além desse tempo. E isso ressalta o quê? Isso ressalta que Deus é imutável. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus é imutável. Tem alguma água que eu possa beber, formiga, aqui? Todas aqui podem beber, não vai pegar Covid. Na água da vida não tem Covid. Vamos lá. Sabe o que significa dizer Deus é imutável? Para nós, significa dizer o seguinte: a promessa que Deus faz é promessa que permanece. Professor, mas eu estou vivendo perseguição. Professor, mas eu estou vivendo frustrações. Professor João Cláudio Rufino, mas eu estou vivendo dificuldades muito grandes na minha vida. Eu perdi pessoas. Eu tenho pessoas internadas, ou eu perdi emprego, ou qualquer coisa que seja. Eu preciso dizer: promessa feita por Deus é promessa cumprida, independentemente do que os seus olhos enxergam, independentemente do que você está testemunhando hoje, independentemente das lutas que você tem travado. Promessa dada por Deus é promessa cumprida, porque Deus não se desdiz, e Ele cumprirá em graça e paz na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é, Ele era e Ele sempre será. Deus é imutável. E é tão bonita essa realidade, que há uma tradição da igreja de dizer que Deus é o Senhor dos séculos. Deus é o Senhor dos séculos, meus irmãos. Como é bonito! João, portanto, falando aos oprimidos isso: escute, creia nesse Deus de onde vem a paz. Ele é Senhor do tempo. Só que aí é que está algo maravilhoso. A palavra de Deus continua, e continua dizendo que essa paz vem do Pai, mas essa paz também é da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. O que são esses 7 espíritos? Aqui podem ser 2 coisas. Uma, 7 enquanto plenitude, fazendo referência aos 7 dons do Espírito,
que estão presentes lá em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. E, portanto, sintetizando, o próprio Espírito Santo. A segunda possível resposta diz respeito aos 7 anjos que estão diante do trono de Deus. Mas aqui, pelo contexto, parece ser a primeira resposta. A paz que vem do Espírito Santo. A graça que vem do Espírito Santo. E isso para nós é muito significativo. O que assegura, no tempo em que nós estamos, cronológico e que passa, que a promessa de Deus permanece? O fato de que o Deus eterno decidiu habitar em alguém temporalmente finito. Você já parou para pensar que o Deus eterno quis morar em alguém que é temporalmente finito? Você que é limitado no tempo, eu vou passar, você vai passar, nós todos vamos passar, mas Deus quis habitar em nós enquanto arcas da nova aliança, enquanto templos do Senhor. João Cláudio, o que significa? Significa que durante as suas lutas, diante das suas dificuldades, você pode sentir na sua carne as dores, porém, há algo de eterno em você, há uma chama que nunca se apagará, que queimará até a glória do Senhor se cumprir na sua segunda vinda. O que é isso? É mais ou menos assim. Pode tudo ser destruído, mas há algo de intacto dentro de você, que não é destruído porque é Deus. Em outras palavras, você tem a quem recorrer, você tem de quem receber graça e paz, de um Deus que habita o seu coração. Tanta gente, quando está no momento de prova, como esses irmãos do primeiro século, muitas vezes vão buscar fora de si aquilo que está dentro deles mesmos. E aí começa uma experiência de mendigo espiritual. Ele vai aqui, bebe um pouquinho. Ele vai acolá, bebe mais um pouquinho. Ele vai aqui, mendigam a graça de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar algo maravilhoso. Você tem dentro de você, porque você é habitação, o próprio Deus. Deixa de ser um cristão 6 horas. Essa é uma piada muito tosca e muito ruim, mas vocês já ouviram falar do cristão 6 horas? É o cristão que sempre está para baixo, e tudo que ele sabe falar para os irmãos da igreja é 6 horas por mim, por favor. Muito ruim essa piada, eu sei, mas ela é para ilustrar. É para ilustrar, sabe o quê? Que tem gente que se acha fraco, mas sendo forte, não porque em si é forte, mas porque o forte habita dentro desse fraco. É como a carta de Pedro diz: nós guardamos um tesouro em vaso de barro. Deixa eu te falar, dentro de você tem um tesouro para te dar graça, dentro de você tem um tesouro para você receber paz, dentro de você tem o Espírito Santo, e é dele que vem a salvação, é dele que vem a graça, é dele que vem a tua paz. Então para de ser um dependente espiritual. O grupo de oração não pode criar em você dependência espiritual.
É bom estarmos aqui, é bom orarmos uns pelos outros, é bom a gente experimentar Deus junto, mas você não pode ser um dependente espiritual de outros, porque você tem que entender que dentro de você já está o próprio Deus. Estou me fazendo claro, sim ou não? Vamos continuar. O texto bíblico é maravilhoso, porque ele falou do Pai, ele falou do Espírito, e na Trindade faltou um agora. Quem é? O Filho. E ele diz no versículo 5, que essa graça e paz é da parte de Jesus Cristo. E agora, olha que coisa maravilhosa, essa graça e paz é de Jesus Cristo, e o texto vai, portanto, agora falar quem é esse Jesus Cristo. Ele vai qualificar Jesus, e a primeira qualificação: Jesus é a testemunha fiel de Deus. Sabe o que é isso? Ele foi até o fim por causa de sua morte. Ele é testemunha fiel. Depois o texto diz: ele é primogênito dentre os mortos. O que significa isso? Ele é o inaugurador da ressurreição. Ele é o inaugurador da vida eterna para toda a humanidade. Depois, o texto diz assim: ele é o soberano dos reis da terra. Sabe o que isso significa? Que Domiciano, o imperador daquela época, não é maior que Jesus Cristo. E eu posso dizer que absolutamente nenhum poder é maior do que Jesus Cristo. E é dele que vem a paz, é dele que vem a graça. Você está entendendo? Não há o que temer, se ele é aquele maior sobre todos. Ô gente, deixa eu falar uma coisa para te despertar. Você já parou para pensar que você serve a um Deus que não tem rival? Sabe o que João está dizendo aqui? Ei, não existe rival para esse Deus que te dá graça e paz. Não existe rival, ainda que existam poderes articulados economicamente, politicamente, espiritualmente, nada é rival do Senhor. Nada arranha a honra e a glória que Deus tem. Vocês estão ouvindo, gente? Agora, qual é o Deus que você serve? Você precisa entender que o Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso. Daí é que o próprio texto do Apocalipse, nessa dinâmica, ele vai dizer algo maravilhoso. Ele vai continuar dizendo que o próprio Senhor falou às comunidades para as quais João está escrevendo. Por quê? Agora, o texto que estava sendo escrito por João, e João falando de quem é a paz do Pai, do Espírito e de Jesus, abre-se no texto uma fala direta do próprio Deus. É como se Deus estivesse falando para João, que está escrevendo Apocalipse: ei, agora deixa eu falar. E sabe o que Deus falou? O texto muda para a primeira pessoa do singular: eu sou. Deus está falando para os perseguidos daquela época, para os perseguidos de hoje: eu sou o Alfa e o Ômega. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que Deus está dizendo? Ei,
Você que é limitado, você que é pequeno, você que é alguém que temporalmente é finito, eu sou o começo e o final, eu sou o que é, o que era e o que há de vir. E diz o versículo 8: o Todo-Poderoso, então, não temas absolutamente nada. Se a tua vida repousa no Pai, no Filho e no Espírito, não temas absolutamente nada, porque ainda que o seu relógio marque o seu sofrimento, 1 hora, 2 horas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, ou a vida inteira, esse sofrimento há de acabar, porque o Apocalipse afirma: Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, Deus tirará o seu pranto, colocará o sorriso no teu rosto no fim de tudo. Deixa eu te dar um spoiler. Quem gosta de assistir filme ou série aí, deixa eu te dar um spoiler então da série chamada História da Salvação. No final, Satanás é destruído e a vitória vai chegar. Só que sabe qual é o problema? Mesmo sabendo desse spoiler, você vive uma vida de choro, de pranto, de reclamação, olhando para o seu relógio e perguntando: quando, Senhor, vai acontecer? Meu irmão, repouse a tua confiança nele. Por quê? Porque esse texto ele nos dá uma resposta maravilhosa. Depois dele apresentar o próprio Senhor falando, atestando: ei, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu tenho domínio do tempo, eu sou todo-poderoso. O texto faz questão de dizer o seguinte, no versículo 5, meu irmão: deixa eu falar para você aquilo que João falou aqui a todos aqueles e aquelas. E hoje, João inicia um louvor a Deus. No versículo 5, ele inicia um louvor a Deus. E sabe qual é o conteúdo do louvor de João? Aquele, diz ele, que nos ama. João tem tanta confiança que o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito, é Senhor do tempo, é Alfa, é Ômega, é princípio e fim, que ele louva, ele diz assim: aquele que nos ama. O verbo está no presente. Aquele que nos ama, ou seja, nos ama agora, é nesse momento. Esse amor é, portanto, presente. E ele continua: e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Aí ele joga um olhar para a história da salvação, na qual o próprio Pai enviou o Filho derramou seu sangue por nós. Ou seja, ele já parte da ideia de que nós já somos remidos pelo sangue do Cordeiro. A obra de salvação já fora realizada. No louvor de João, ele continua: e nos constituiu reino. Oh, meu Deus do céu. Ao louvar ao Senhor do tempo, ele diz: ele já nos constituiu reino. Bate no seu peito e diga: eu sou o reino. Bata no seu peito e diga: eu fui ungido rei. Eu sou parte do reino. Sabe o que ele continua dizendo? Ele continua: nos constituiu reino. Aí ele diz assim: olha só o que você é, o que eu sou. Olha o que nós somos: sacerdotes para o seu Deus e Pai.
Na cruz, nós fomos inseridos na verdadeira videira de Israel em Cristo. Ou seja, nós somos uma nação rei, profeta e sacerdote. Nós já somos, irmãos. Não estou dizendo que nós seremos, eu estou dizendo que nós já somos. Aqui o texto, ele faz referência ao passado. Ele nos constituiu. Você é constituído rei, você é constituído profeta, você é constituído sacerdote. Para de ser um fraco, para de ser uma fraca, para de ser um dependente espiritual, para de ser um cristão 6 horas, para de ser um cristão que fica mensurando o sofrimento do relógio. Porque Deus vai para além desse relógio, Deus vai para além desse tempo. Porque nos diz o texto, para finalizar esse momento, no versículo 6, João, depois de ter falado da obra que o Senhor operou, João diz assim: a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É isso o que João fala. Você crê nisso? O seu Deus é alfa, ômega, princípio e fim? Que Ele tem todo o poder nas mãos absolutamente de todas as coisas? Você crê que Ele habita na sua vida? Você crê que você é templo desse Deus? Você crê que é dele que vem a tua paz, que vem a graça para a tua vida? Você crê nisso, sim ou não? Então é hora de você se levantar para assumir essa verdade. Se coloca de pé, igreja, porque nós vamos declarar que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e não há rival para Ele. Absolutamente não há rival para Ele. E você vai declarar na sua vida. Você vai declarar na sua vida, nessa canção e nessa oração, que Ele é o teu Senhor. E por isso, independente do que acontece agora, o seu final, o spoiler está dado, é reino eterno, é céu, é vitória, em nome de Jesus. Erga teus braços e repita comigo: Senhor, nessa noite, eu declaro, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. E Tu és o Senhor dos séculos. Tu és o Senhor dos séculos. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o alfa, Tu és o ômega. Princípio e fim. Princípio e fim. Deus eterno e todo-poderoso. Deus eterno e todo-poderoso. É aquele que virá com as nuvens. Que virá pelas nuvens. E todos o verão. Todos o verão. E o final será dado por Ti. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Ti, Pode Senhor. aplaudir, Ele é o Senhor Glória a do Ti, tempo. Senhor. Glória a Ti, Senhor. Alfa, ômega. Princípio. E Fecha fim. teus olhos e canta. Sim, Ele é. Fecha teus olhos e declare Sim, isso. Ele é. Alfa, ômega, vai. Alfa, ômega. Vamos fazer tremer essa igreja, irmão. E fim. Sim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Lírio do vale. Estrela da manhã. Estrela da manhã. Para sempre Para cantarei. sempre cantarei Ele é o o seu Senhor. louvor. Lírio do vale. Lírio do vale. Declare, declare, declare. Estrela da manhã. Declare sobre a sua dor. Declare sobre o seu sofrimento. A Ele a glória. A Ele o louvor. Vai, A vai. Ele o domínio. Ele é o Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. Pelos séculos dos séculos. A Ele o louvor. A Ele o domínio. A Ele
gol. Sabe por quê? Sabe qual que é o spoiler dessa partida? A vitória é nossa, a vitória é dada por Ele, independentemente do que aconteceu. Então fecha teu olho, nós vamos cantar, nós vamos desejar esse louvor de todo o nosso coração. Eu vou cantar até 3 e você vai cantar alfa, ômega, princípio e fim. Vai, 1, 2, 3. Alfa, ômega, Vai. princípio e fim. Ele é. Se Ele é. Ele é. Se Ele é. O jogo já tá ganho. Vai. Alfa, ômega, O jogo já tá ganho. e fim. O jogo já tá Se ganho. Ele é. O jogo já tá ganho. Sim. Se Ele A Ele a glória. A Ele a glória. Vai. A Ele a glória. A Ele o louvor. A Ele o louvor. A Ele o A domínio. Ele o domínio. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Só nas vozes. Só nas vozes. A Ele a glória. Vai, igreja. A Ele o louvor. Pra toda moca ouvir, vai. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. A Ele a glória. Vai de novo. A Ele a glória. A Ele o louvor. A Ele o louvor. A Ele o domínio. A Ele o domínio. De novo, assim, desse jeito. Vira para a direção da sua casa. Vira para a direção da sua casa e proclama. A Ele a glória. Sobre a tua família. Sobre a tua família. O jogo já está ganho, irmão. Vira para a paróquia aqui, ó. Ele a glória. Declara sobre a paróquia São Pedro, sobre a vida do Padre Jesus. A Ele o domínio. A Ele. Ele é o Senhor. Erga teus braços a Ele, vai. A Ele a glória. A Ele. A Ele o louvor. A Ele o domínio. A Ele o Vai assim nas palmas, vai. Tchau. A Ele a glória. Vai, deixa essa A alegria de Ele o novo. louvor. A Ele o domínio. Declare, o jogo Ele já é o está ganho. Senhor. O jogo já está ganho. A Ele a glória. O final é A feliz. Ele o louvor. O domínio. Ele é. Tu és Deus. Pode aplaudir. Tu és Deus. O jogo já está ganho. Aleluia. 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 Fala pro irmão que está do teu lado. O jogo já está ganho, irmão. O jogo já tá ganho. Pode ser de virada, mas o jogo está ganho, melhor ainda, amém? Aleluia. Seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.